Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos aqui hoje, 1º de maio. Estamos aqui 121 dias levando a palavra de Deus até você. E eu quero já que você pegue sua caneta e seu bloco de anotações e vamos às referências bíblicas do dia de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, Josué 22 e Jó 31. Pegue a sua Bíblia, nós já estamos aqui com a nossa Bíblia King James. E nós vamos fazer a leitura deste ano através desta Bíblia. Já temos feito e vamos ficar até o final do ano, ok? Vamos orar. Antes de ler a Bíblia, nós devemos orar, pedir que o Espírito Santo nos ajude. Logo após a leitura da Bíblia, eu tenho uma palavra muito importante para levar até o teu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus que nós estamos aqui, que o Senhor agora venha falar conosco através da tua palavra. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Atos capítulo 14, vamos à leitura da palavra de Deus. E aconteceu que em Icônio, eles entrando juntos na sinagoga dos judeus, falaram de tal modo que creu uma grande multidão de judeus e de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram os gentios, contaminaram a mente deles contra os irmãos. Portanto, eles permaneceram por longo tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual dava testemunho da palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos fizesse sinais e maravilhas. Mas a multidão da cidade estava dividida. Uma parte estava com os judeus, outra parte com os apóstolos. E havendo um motim, tanto dos gentios como também dos judeus, com os governantes, para os insultarem e apedrejarem. Tomando conhecimento disto, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licônia, para a região circunvizinha. E ali eles pregaram o evangelho. Estava assentado em Listra um certo homem enfermo, de coxos os pés. Desde o ventre da sua mãe nunca tinha andado. E ouviu Paulo falar, o qual, fixando os olhos nele, percebendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andou. E quando as pessoas viram o que o Paulo fizera, eles levantaram suas vozes, gritando em língua licônia: os deuses desceram até nós na semelhança de homens. Eles chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque ele era o principal que falava. Então o sacerdote de Júpiter, que estava diante da cidade, trouxe bois e rede para os portões e queria oferecer sacrifício com a multidão. Mas quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram-no, eles rasgaram suas vestes e correram no meio da multidão, gritando e dizendo: senhores, por que fazeis estas coisas? Nós somos homens de paixões semelhante a vós, e vos pregamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e todas as coisas que nela há. Nos tempos passados deixou suas nações andarem pelos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou a si mesmo sem testemunho. Nisto fez bem, dando-nos chuvas dos céus e as estações frutíferas, enchendo o nosso coração de alimento e de alegria. E com essas poucas palavras impediram as multidões de fizessem sacrifício para elas. E viram 7 judeus de Antioquia e Icônio persuadindo o povo a apedrejarem Paulo e o arrastarem para fora da cidade, supondo que ele havia morrido. Mas, rodeando-os, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte ele partiu com Barnabé para Derbe.
E tendo pregado o evangelho naquela cidade, ensinando muitos, eles retornaram novamente para Listra, e para Icônio e para Antioquia, confirmando as almas dos discípulos, exortando-as a continuar na fé, e que é necessário, por meio de muitas tribulações, nós entrarmos no reino de Deus. E havendo ordenado os anciãos de cada igreja, tendo orado com jejuns, os recomendaram ao Senhor, de quem havia crido. E passando depois por Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram a Átila, e dali navegaram para Antioquia, onde eles tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que lhes havia cumprido. E eles, tendo chegado, reuniram a igreja, relataram tudo o que Deus fizera por eles, e como ele abrira a porta da fé aos gentios. Eles ficaram ali um longo tempo com os seus discípulos. Josué capítulo 22. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gatitas e a meia tribo de Manassés e disse: Vós guardaste tudo que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, e obedeceste a minha voz em tudo que vos ordenei. Vós não abandonaste vossos irmãos nesses dias até este dia, mas guardaste a incumbência e o mandamento do Senhor vosso Deus. E o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes prometeu. Portanto, agora retornai e adentrai vossas tendas para a terra da vossa posse, para a qual Moisés, o servo do Senhor, deu-vos do outro lado do Jordão. Porém, atentai diligentemente para cumprir o mandamento da lei e a lei a qual Moisés, o servo do Senhor, incumbiu, em andar diante do vosso Deus e andar em todos os seus caminhos, e guardar todos os seus mandamentos, e quem se apegar a ele, em servi-lo com todo o coração e toda a vossa alma. Portanto, Josué os abençoou e os enviou, e eles foram para suas tendas. Ora, uma metade da tribo de Manassés Moisés tinha dado possessão em Bazã, mas a outra metade Josué deu aos seus irmãos desse lado do Jordão em direção ao oeste. E quando Josué os enviou para suas tendas, ele os abençoou. E ele lhes falou, dizendo: Retornar com muitas riquezas para as vossas tendas, com muitíssimo gado, prata, ouro, e com bronze, e com ferro, com muitíssimas vestes. Deixa nós ajeitar aqui. E dividi o despojo com os vossos inimigos, com vossos irmãos. E os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés retornaram e partiram dentre os filhos de Israel de Siló, a qual fica na terra de Canaã, para ir até a região de Gileade, para a terra da sua possessão, da qual foram empossados, segundo a palavra do Senhor, pela mão de Moisés. E quando eles chegaram aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram ali um altar, junto ao Jordão, um grande altar para ser visto. E os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar no lado oposto da terra de Canaã, nos limites do Jordão, na passagem dos filhos de Israel. E quando os filhos de Israel ouviram isso, toda a congregação e os filhos de Israel se reuniram em Siló, para subir e guerrear contra eles. E os filhos de Israel enviaram aos filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, para a terra de Gileade. Finéias, o filho de Eleazar, o sacerdote. E ele fez 10 príncipes, um príncipe para cada casa, principais de todas as casas de Israel, o qual era a cabeça das casas de seu pai entre os milhares de Israel. E eles vieram até os filhos de Ruben, até os filhos de Gade, e até a meia tribo de Manassés, até a terra de Gileade, e falaram com eles, dizendo: Assim diz a congregação do Senhor: Que transgressão é esta que cometeste contra Deus de Israel, e vos desviares nesses dias a seguir o Senhor, por tendes edificado para vós um altar
para que pudesse vos rebelar neste dia contra o Senhor? Na iniquidade de Peor é demasiada pequena para vós, do qual ainda não estamos purificados até este dia, embora houve uma praga na congregação do Senhor, para que vós tivesses que vos desviar nesse dia e seguir o Senhor, e sucederá, vendo-se que vos rebelais hoje contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com toda a congregação de Israel. Não bastante, se a terra da vossa possessão estiver impura, não atravessai para a terra da possessão do Senhor, na qual habita o tabernáculo do Senhor. Tomai posse no meio de vós, porém não vos rebeleis contra o Senhor, tampouco vos rebeleis contra nós, ao construir um altar do outro lado do altar do Senhor nosso Deus. E não cometeu Acã, filho de Zera, uma transgressão com coisa amaldiçoada, e não caiu a ira sobre toda a congregação de Israel? Aquele homem não pereceu sozinho na sua iniquidade. Então os filhos de Rúben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés responderam e disseram aos cabeças dos milhares: o Senhor Deus dos deuses, o Senhor Deus dos deuses, ele sabe, e Israel saberá. Se for rebelião ou transgressão contra o Senhor, não nos poupe neste dia, que construímos para nós um altar, para não desviarmos de seguir o Senhor, ou para oferecer ofertas para ele queimadas, ou ofertas de carne, ou ofertas pacíficas que o Senhor mesmo requeira. E se pelo contrário não fizemos por temor desta coisa, dizendo: no tempo por vir, os filhos de Israel poderão falar aos nossos filhos, dizendo: o que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor fez o Jordão fronteira entre nós e vós, e os filhos de Rúben e os filhos de Gade não vos têm de parte no Senhor. Então os nossos filhos farão com que os nossos filhos deixem de temer o Senhor. Portanto dissemos: prepara-nos agora para edificar um altar, não para oferta queimada, tampouco para o sacrifício, mas para que ele possa ser uma testemunha entre nós e vós, e as gerações depois de nós, para que possamos fazer o serviço do Senhor diante dele com nossas ofertas queimadas, com nossos sacrifícios e com nossas ofertas pacíficas, para que nossos filhos não possam dizer aos nossos em tempos vindouros: vós não tendes partes no Senhor. Por isso dissemos: quando sucederem que tempos vindouros eles assim disserem a nós ou às nossas gerações, possamos dizer novamente: observai o modelo do altar do Senhor que fizeram vossos pais, não para ofertas queimadas, tampouco para sacrifício, mas como uma testemunha entre nós e vós. E Deus nos proíba de rebelar-nos contra o Senhor e nos desviarmos neste dia de seguir o Senhor, para edificar um altar de ofertas queimadas, um altar de oferta de carne, ou um altar de sacrifícios, ou ao lado do altar do Senhor, nosso Deus, que está diante do tabernáculo. Quando Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, os cabeças dos milhares que estavam, ouviram as palavras dos filhos de Rúben, os filhos de Gade e dos filhos de Manassés, ficaram satisfeitos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Rúben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje percebemos que o Senhor está no meio de nós, e que nós não cometestes essa transgressão contra o Senhor. Agora livrastes o filho de Israel da mão do Senhor. Voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Rúben, filhos de Gade, da terra de Gileade para Canaã, para os filhos de Israel, e lhes trouxeram a volta a palavra. Aquilo agradou os filhos de Israel, e os filhos de Israel bendizeram a Deus, e não mais intencionaram subir contra eles em batalha, para destruir a terra no qual os filhos de Rúben e Gade habitavam. E os filhos de Rúben e os filhos de Gade chamaram o altar de Ede, pois
será uma testemunha entre nós e o Senhor nosso Deus. Jó capítulo 31. Eu fiz um pacto com meus olhos, porque então eu pensarei em uma donzela? Pois que porção teria eu do Deus lá de cima, e que herança o Todo-Poderoso lá do alto? Não há destruição para o ímpio, e uma estranha punição para os trabalhadores da iniquidade. Acaso ele não vê meus caminhos, conta todos os meus passos? Só eu tenho andado na vaidade, só o meu pé tem se apressado para o engano? Que eu seja pesado na balança justa, para que Deus conheça a minha integridade. Se meus passos se desviarem do caminho do Senhor, o meu coração tem andado após os meus olhos, e se qualquer mancha grudou em minhas mãos, então semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada desde a raiz. Se meu coração tem sido enganado por uma mulher, ou se fiquei à espreita da porta do meu vizinho, então minha esposa moa para outro, e que os outros se encurvem sobre ela. Por isto é um crime hediondo, isto sim uma iniquidade a ser punida pelos juízes. Porque é fogo que consome até destruição, desagarraria todo o meu acréscimo. Se desprezei a causa do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo. O que então farei quando Deus se levantar? Quando ele me visitar, o que responderei a ele? Aquele que me formou no ventre não fez a ele, e não vos formou no útero? Se retive aos pobres o seu desejo, ou se fiz falhar os olhos da viúva? Ou se sozinho comi um bocado e o órfão não comeu dele? Aquele que desde a minha juventude cresceu comigo como seu pai, e eu guiei desde o útero da minha mãe? Se vi alguém perecer em necessidade de roupa, qualquer pobre sem coberta, ou se os lombos dos que me abençoaram, se ele não aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei minha mão contra o órfão, quando vi minha ajuda no portão, então meu braço caia do ombro da juntura, e que meu braço se quebre desde o osso, porque a destruição de Deus é um terror para mim, e a causa da sua grandeza eu não pude suportar. Se eu fiz do ouro a minha esperança, ou disse do ouro fino, tu és a minha confiança. Se me regozijei porque na minha riqueza era grande, ou porque minha mão havia conseguido muito. E se eu contemplei o sol quando resplandecia, ou a lua caminhando em seu esplendor. O meu coração foi seduzido em secreto, ou a minha boca beijou a minha mão. Isto seria uma iniquidade a ser punida pelo juiz, pois teria negado a Deus que está acima. Se me regozijei na destruição daquele que me odeia, ou me exultei quando o mal o encontrou, também não fiz pecar a minha boca, desejando maldição à sua alma. Se os homens do meu tabernáculo não dissessem, se tivesse na sua carne, não estaríamos satisfeitos? O estrangeiro não se hospedava na rua, mas eu abria minhas portas ao viajante. Se eu encobri minha transgressão como Adão, escondendo a minha iniquidade no peito, eu temia uma grande multidão, ou o desprezo das famílias me aterrorizava, de forma que eu mantivesse em meu silêncio e não saísse da minha porta fora? Se me ouvisse, eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me respondesse, e que meu adversário tivesse escrito um livro. Certamente eu tomaria sobre o meu ombro e prenderia em mim como uma coroa. Eu lhe declararia o número dos meus passos, como um príncipe me chegaria a ele. Se minha terra chamar contra mim e os meus sulcos da mesma forma reclamarem, se comi dos meus frutos sem dinheiro, ou se fiz com que os donos perdessem a vida, que cardos cresciam ao invés de trigo e joio por cevada. Acabaram-se as palavras de Jó. Então, finalizamos hoje a leitura de 1º de maio.
Que Deus abençoe sua vida. Nós lemos aí Atos dos Apóstolos, Josué e o livro de Jó para a sua edificação, para a sua exortação e para o seu consolo. E agora eu quero conclamar a você a se inscrever no nosso canal do YouTube, Pastor Antônio Filho. E você se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe com amigos, familiares e irmãos da igreja nas suas mídias sociais o link deste vídeo, ok? Vamos chegar a 1000 pessoas para fazer ao vivo a nossa transmissão, se assim Deus quiser. Copo de água ao lado e vamos fazer a oração da fé. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus estamos aqui nesta manhã, Senhor, declarando, orando, profetizando tua presença, tua mão poderosa para socorrer o teu filho e a tua filha. Senhor, tu és o Deus que opera maravilhas, milagres e prodígios. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor, cura esta pessoa, salva esta pessoa, liberta esta pessoa, no poderoso nome de Jesus. Senhor, nós reivindicamos o poder da cruz manifesto agora sobre a vida dos teus filhos. Toda enfermidade seja destruída no nome de Jesus e que seu filho seja curado do alto da cabeça à planta dos pés. Ele receba cura agora, que não resista essa enfermidade, o poder do nome de Jesus. Todo vírus, bactérias sejam destruídos e a manifestação da glória do Senhor agora. Amém e amém em nome de Jesus. Beba seu copo com água. Sinta o refrigério e a presença de Deus no seu coração. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua história em nome de Jesus. Até amanhã.